Olá, meus caros e nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de aprendizado, conhecimento, sabedoria. É uma segunda-feira para os Respondendo aos Escribes, trazendo elucidações, conhecimentos sobre espiritualidade e afins, novamente, somente referente às dúvidas dos vídeos publicados no canal. Então, para aqueles que ficam me perguntando milhões de coisas no box dos vídeos, galera, tudo é respondido por meio do Respondendo aos Inscritos ou já foi publicado no canal. Então, novamente, se vocês querem me perguntar alguma coisa sobre os vídeos, vocês mandam para o spookresponde@gmail.com, que está aqui embaixo na descrição. Não me perguntem no box dos vídeos porque não será respondido, ok? A gente tem regras e a gente vai seguir essas regras. Eduardo de Camargo Mamed. Eu trabalhei com Mamed, eu trabalhei com o senhor Frederico Mamed, tá? Então não sei se você conhece, mas Eduardo de Camargo Mamed. Salve, Sprux! Qual a sua opinião sobre apometrias? Valeu, abraço. É o seguinte, de uns anos pra cá, eu tô sendo muito bonzinho, né, de uns anos, já há muitos anos pra cá, foi adicionado junto ao espiritismo uma técnica chamada apometria. Lembrando, o espiritismo da França, ele é diferente do espiritismo brasileiro. O espiritismo brasileiro, ele se consolida no Brasil por meio de uma agregação de culturas, no caso, o cristianismo. Por isso que você entra dentro desses centros espíritas e você vê a imagem de Cristo, tem gente que lê Salmo, lê os Evangelhos, sei lá, dependendo, cada centro espírita tem uma maneira de trabalhar, tá? E com o passar do tempo foram adicionados aos centros espíritas certas, vamos dizer assim, habilidades, entre aspas, do médium. Lembrando, médium é um termo utilizado por centros espíritas para designar um profissional que atua dentro de centros espíritas e possui o treinamento hábil, o conhecimento da doutrina espírita e a sua aplicabilidade. Se você não tem um treinamento de centro espírita, você não tem a doutrina de um centro espírita e nem o conhecimento que é aplicado, você não é médium, você não é nada. Tudo bem? De novo, não queiram ser o que vocês não são. É importante falar isso. Que tem muito pedreiro aí que se nomeia engenheiro, né? Sem ter feito uma faculdade de engenharia. Eu fiz uma analogia de profissão para que as pessoas entendam que não adianta se colocar nomes ou títulos, sendo que você não cumpriu as etapas educacionais envolvidas nesse processo. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, foram adicionados, além do passe magnético, processo de desobsessão, de retiradas, de encosto, de encaminhamento de almas e tudo mais, de acordo com a evolução dos centros espíritas e certas tentativas e erros dos próprios médiuns dessas casas. Apanhando, surgiu um termo chamado apometria, que é uma técnica direcionada a combater entidades, obsessores e criaturas, indo diretamente ao mundo espiritual. Então, eu tive com pessoas que praticam isso, eles ficam numa sala, geralmente um grupo de 3, 4 pessoas, botam a pessoa lá e eles viajam, combatem os obsessores no céu, no espaço, em outra galáxia, aonde for, e voltam. Essa é a ideia. Ah, tio Spook, você gosta disso? De jeito nenhum. Ah, tio Spook, o que você acha disso? Eu acho completamente errado, em minha opinião. Tá? De novo, você não precisa fazer nenhuma viagem intergaláctica para combater obsessores. Você pode muito bem fazê-lo aqui, agora, acordado, vendo, observando, lidando com eles diretamente, do que projetar sua consciência e lidar ali com sei lá quem, tá? Então, assim, de novo, eu conheci muitos médiums que trabalham com apometria que são extremamente potenciais suicidas, têm depressão, têm problemas seríssimos na vida e mesmo assim fazem esse trabalho. Galera, sabe, existe um preceito que eu aprendi há muito tempo atrás, que ele diz o seguinte: se você está com raiva ou se você tem alguns problemas e esses problemas eles estão te atrapalhando, primeiro sare a si,
para curar o próximo. Se você não estiver bem, se você não estiver tranquilo, se você não estiver descansado, se você não estiver alimentado, ou se você não souber separar a sua vida desse processo profissional de atendimento, não faça. Porque você vai misturar as coisas, você não vai dar o seu máximo e você vai se atrapalhar do começo ao fim. Então, não faça, tá? Já aconteceu, por exemplo, de eu estar cansado e mesmo assim encarar uma leva de, sei lá, vou chutar, tá? Uns 10 atendimentos de noite. Chegou o nível que eu virei pra Dani, que é a minha esposa, eu falei, Dani, eu não vou conseguir, eu não tô bem, não tô bem. E eu dormi em cima desta mesa que eu tenho. Eu apaguei, de tão cansado que eu tava. Então assim, se a gente não tá bem, se a gente não tá legal, não faça. A apometria é uma tentativa e erro criada por esses médiums para tentar ajudar o próximo, sendo que a grande maioria dessas pessoas carregam muitos obsessores, muitas energias complexas, muitos problemas. É uma técnica de tentativa e erro, tá? Qualquer pessoa que pratica apometria sabe muito bem do que eu tô falando, tá? E muitas vezes pode não dar certo, tá? Então assim, eu não recomendo apometria, de novo, não estou proibindo ninguém de fazer, eu estou dando a minha opinião. Eu acho que existem técnicas muito melhores, mais seguras e mais assertivas para serem feitas, capazes de tratar sem precisar fazer projeção astral, viagem astral, sei lá, esse tipo de coisa. Pezinho no chão, a gente consegue ajudar muito mais as pessoas do que ficar numa sala, fazendo uma viagem, combatendo não sei quem, e aí depois volta e fica perguntando um pro outro. E aí, o que você viu? O que você viu? É o mesmo que eu vi? Se é o mesmo que eu vi, então valeu. Não é bem assim que funciona. Então, eu, Rodrigo, não gosto de apometria, acho que é tentativa e erro mesmo, pelas pessoas que eu consultei, que eu falei, pelo que eu vi na internet também. Então, assim, eu, Rodrigo, não valido essa técnica, mas não impeço pessoas de irem conhecer, fazer e ver se realmente é algo que vale ou não vale. Novamente, eu estou dando a minha opinião, mas não estou impedindo ninguém de fazê-lo, tá bom? Érica Marques. Boa noite. Rodrigo, não sei se você já falou sobre as crianças que nascem com necessidades especiais. Já falei. Cadeirante, autista, síndrome de Down, surdos. Tem a ver com karma? Érica, assim, vamos lá. Eu acho que grande parte disso é culpa dos espíritas. Os espíritas querem colocar culpa em tudo. Então é assim, você tem problemas na sua vida, você vai se consultar com o médium olha pra você e fala, não, é porque isso aí é coisa de vida passada. É o tipo de resposta que que você não tem argumento para se defender. Tudo para um médium é coisa de vida passada. Ah, eu tropecei e caí na rua, porque você foi e empurrou alguém na vida passada, então estão lhe devolvendo isso. Mas espera aí, a rua estava ruim, asfalto, tinha uma pedra, eu não vi, estava distraída com o telefone celular. Não, isso foi o seu karma. Então assim, os espíritas, tudo eles acham que é uma questão de ação e reação do que aconteceu na vida passada. Mas eles não têm a menor noção do que é karma realmente. Quando houve a compilação das informações de karma por Allan Kardec, ele não foi profundo nos seus ensinamentos ou mesmo não foi honesto. Por quê? A gente já tratou sobre esse assunto e karma é uma palavra que antecede os védicos, antigos povos do Oriente, que veneravam um deus chamado Karma. Ele é baseado em ação e reação, mas por meritocracia. Por isso que na Índia existem castas, ok? Quem nasce numa casta Brahma ou um Brahmani é um cara rico, é um cara que realmente tem posses. Então todas as crianças que nascem numa família Brahmani significa que eles têm os méritos, os louvores adquiridos ao longo de várias e várias vidas para ter o direito de ter aquele dinheiro, aquela posição e ser benevolente, utilizando sabedoria, conhecimento que eles vão adquirir ao longo de sua vida e o dinheiro que eles vão ter. Quem nasce em classes mais baixas é porque o deus Karma os puniu por serem pessoas que têm baixo conhecimento, eram pessoas que utilizavam-se de recursos financeiros muito, vamos dizer assim, não davam
a importância real do dinheiro e ignoraram completamente a decência de uma vida. Então, tudo isso é baseado num princípio de meritocracia. Agora, nascer como cadeirante, autista, síndrome de Down e surdos, isso é genética. Isso é uma má formação genética ou uma complicação genética que aconteceu ao longo da formação do feto. Mas nada, isso não tem nada a ver com karma, isso não tem nada a ver com esta situação. Então não acreditem em espíritas que vão se justificar dizendo: ah, meu filho é cadeirante. É porque ele realmente deixou uma pessoa de cadeira de rodas na vida passada, então ele merece. Não tem lógica, tá? De novo, uma coisa que é interessante desta vida é nós não nascemos com um manual de instrução. Imagina que legal se você nascesse com um boleto da maior financeira que tem, que é a Deus lhe pague, tá? Porque tudo é Deus lhe pague, Deus lhe pague. Você nasceu, já vem os boletos da Deus lhe pague dizendo: olha, o que você fez na vida passada foi isso, 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 isso. Você vai ter que pagar por isso em vida. Ou você me dá dinheiro, ou você vai sofrer as ações que você fez contra as pessoas. Quer dizer que se você matou uma pessoa numa vida passada por uma defesa pessoal, você vai morrer. Aí vai vir no boleto a data da sua morte em decorrência por ter matado uma pessoa naquela mesma data. Gente, é loucura pensar num negócio desse. É loucura, isso não existe, tá bom? A vida é feita para você aprender, a vida é feita para que você realmente tenha uma decência, valores, caráter, ética, moral, respeito, você tratar o indivíduo com educação, com respeito, com benevolência, ter uma vida regrada, séria, honesta. Acabou. Você já tem tudo na vida. Se você for uma pessoa de bom caráter, boa conduta, você não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Siga em frente, tá? Pare de pensar nessas coisas bobas e tolas que é colocado deveras por centros espíritas, querendo justificar que tudo é karma, karma, karma. Eles não entenderam o que é karma, tá bom? E a gente já falou sobre isso. Lucas Veridiana. Aí que nome diferente. Lucas Veridiana. Será que é Veridiana Lucas? Ou será que é o Lucas que é casado com a Veridiana? Ou a Veridiana que tem um filho Lucas? Bom, não sei. Lucas Veridiana. Olá, tio Spook. Aqui deixo algumas dúvidas que me surgiram. Qual a sua opinião sobre Chico Xavier? E você acredita que nosso lar escrito por ele realmente existe ou algo similar? A gente colocou alguns vídeos aqui do Chico Xavier e foram vídeos bem complicados, não foram vídeos muito fáceis, porque ele lida com o emocional brasileiro, tá? Infelizmente, o povo brasileiro, eles criam ídolos, e nesses ídolos, quando a gente mostra a fragilidade deles, as pessoas ficam muito, vamos dizer assim, nada amistosas. Então eu coloquei 3 vídeos sobre Chico Xavier, eu recomendo que você veja, um sobre a data limite e depois 2 justificando novamente a pesquisa que eu fiz sobre a data limite, tá? Como todo ser humano, a gente tem, é como uma moeda com 2 faces, cara e coroa. A gente tem um lado bom, um lado ruim que nos acompanha. Nós temos boas intenções na vida, mas também acompanha, às vezes, o ser humano acompanha certas não qualidades que podem ser prejudiciais na sua vida. Muito bem, né? Afinal, nós temos essas coisas que são pontos a serem melhorados. Chico também não está longe disso, ou não estava, porque ele faleceu, né? Ele tinha pontos positivos e pontos negativos, só que quando a gente pega, por exemplo, as pessoas que viram Chico, conheceram Chico e conviveram com o Chico, eles vão passar para vocês a informação de um Chico que realmente vocês não conhecem. Valdo Vieira, por exemplo. Valdo Vieira foi um médium muito famoso, companheiro de Chico Xavier ao longo de mais de 10 anos de jornada, levando o espiritismo para os Estados Unidos, criando uma editora de livros que pudesse publicar os livros e as obras nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não comprou essa ideia. E aí eles voltam para o Brasil e Valdo Vieira segue um caminho, Chico segue outro. De acordo com o próprio Valdo Vieira, palavras do Valdo Vieira. Se vocês querem saber, clique no Google, escreva no YouTube Valdo Vieira, Chico Xavier. Ponto. Vocês vão ver todas as palestras, apresentações do Valdo Vieira, que ele menciona, comenta como é o Chico Xavier, como foi conviver com o Chico Xavier e a sua história. Então ele fala sobre
a psicografia do Chico, como realmente era, o conformismo que ele levava para as pessoas, o que ele não concordava do Chico. Então eu aconselho você, Lucas, Veridiana, Lucas, a se informar por meio daqueles que conviveram com o Chico. Eu não convivi com o Chico, mas eu fiz uma mera pesquisa onde a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. E como toda bibliografia, a gente tem que apontar os dois lados. Não adianta só demonstrar friamente um lado só de qualquer ser humano. A gente tem que pesar os dois lados. Então, por favor, escrevam lá no Google Chico Xavier, Valdo Vieira, Chico Xavier, e vocês vão ver realmente quem foi Chico sobre a ótica de um cara que conviveu por mais de 10 anos com ele. Então, acho que ele tem lugar de fala sobre esse tipo de conhecimento. Embora Valdo Vieira, sobre os outros pontos, ele não tenha lugar de fala, mas sobre Chico, pelo que eu vi, ele realmente fala com muitas certezas. Sobre o nosso lar, desculpa, eu não acredito em nenhuma doutrina espírita realmente. Eu fui espírita por 10 anos, trabalhei em centro espírita kardecista, trabalhei em centro espírita de Umbanda, sei dar passe magnético, sei fazer desobsessão e tudo mais, mas as histórias espíritas, elas não convencem. Então, assim, é muito complicado você acreditar que existe uma cidade flutuante a 500 quilômetros de altura e que existem tecnologias como nave espacial, teleféricos, tecnologias de cura, hospitais de cura. Esse tipo de coisa eu não acredito de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá bom? A gente tem que ser crítico em algumas coisas? Tem. Mas, de novo, eu convivi com o espiritismo por mais de 10 anos. Então, eu tenho meu lugar de fala, sim, por saber exatamente o que acontece, tá? Então, esta é a minha opinião. Se você tem a sua opinião, guarda para você, tá bom? Eu tenho a minha opinião, eu fui, vi, trabalhei, vi realmente como é que é. Tem coisas boas, o espiritismo tem, mas tem muita coisa que não é legal. E essa coisa que não é legal gera um desconforto e aí muitas pessoas ficam incomodadas, levantam e vão embora. Foi o que eu fiz. Depois de 10 anos, eu levantei e fui embora porque vi que não era algo que era legal para mim, tá bom? Mas pode ser para você. Então, de novo, vá lá. Eu não estou impedindo você de exercer o seu espiritismo. Ao contrário, vá lá e fique o tempo que for até você realmente entender e verificar se é aquilo que você gosta ou não, tá bom? Carolina. Oi, Spook, tudo bem? Eu sei que muitas vezes você fala que doenças tanto mentais quanto espirituais são causadas pelas criaturas sobrenaturais. Não é verdade, eu vou explicar, Carolina, você não entendeu. Porém, existem síndromes e doenças raras que nenhum médico sabe o diagnóstico. Você acha que são causadas por obsessores? Eles seriam capazes de fazer isso? Muito obrigado por ter respondido minha pergunta, que eu te mandei e espero ter mais dúvidas para te mandar. Carolina, o ser humano tem problemas físicos, mentais e emocionais. Ponto. Esses problemas físicos, eles ocorrem por má formação genética ou acidentes que a gente vem a ter ao longo da vida que nos levam, nos acometem a problemas de locomoção, problemas de paralisia corporal ou o que for. Problemas emocionais. Todos os problemas emocionais, depressão, tristeza, mágoas, fobias, vícios, tudo aquilo que realmente leva o ser humano a ter descompasso, descontroles emocionais e os problemas mentais que nós temos, tá? Tudo isso é causado ou pelo nosso nascimento, ao longo da formação genética, ao longo dessa formação embrionária ou ao longo da nossa existência da vida. Existem pessoas que são mais emotivas e se deixam levar exatamente por problemas emocionais e acabam causando até diabetes emocionais, porque existe uma diabetes emocional, que é causada por um trauma, uma emoção muito grande, uma decepção muito grande na vida, que leva uma pessoa a ter esse tipo de coisa. Ou mágoas profundas que podem levar uma pessoa a chegar até uma depressão. Então, existem causas naturais para todos esses fenômenos físicos, emocionais e mentais. Desconsiderando todas essas causas que podem ser consideradas naturais, aí a gente entra com o mundo espiritual. Então existem certos obsessores que podem nos levar a isso. Como isso acontece, Carolina? Vamos entender. Vamos supor que uma pessoa que tem uma depressão tão forte, ela acabe falecendo.
ela obviamente está ligada à matéria, está ligada ainda à existência do seu corpo, ligada e presa aqui no nosso mundo. Ela não vai para um processo de reencarnação, ela vai ficar aqui e vai continuar a sua existência, só que dessa vez no mundo espiritual. Ela se torna uma criatura obcecada ainda pela sua existência e se torna um obsessor. Ao longo do tempo, esse ser, ele vai ser atraído por pessoas que vibram a mesma energia desse ser, ou seja, pessoas que ficam alimentando ou gerando ou causando sua própria depressão, ela vai atrair esses seres. Esses seres vão olhar e vão falar, opa, ela tem a mesma coisa que eu tinha, e vai se conectar a você. A partir do momento que ele se conecta, o que acontece com a sua energia? Essa energia de depressão, ela é alimentada constantemente. Mesmo você tentando sair dessa situação, esse ser, ele vai ficar vibrando ao seu lado, induzindo você a continuar com a depressão. Por exemplo, tem pessoas que só fumam quando vão para a balada. Por quê? Tem pessoas que só bebem quando vão para a balada. Todo mundo aqui já viu isso. É absurdo. Os caras fumam e bebem em balada, quando chega em casa não fumam, não bebe. Não, eu só fumo e bebo na balada. Por quê? Porque eles são suscetíveis a formas pensamento. Quando eles entram na balada, a forma pensamento convence ele de fumar e beber. Mas depois que ele sai da balada, essa forma pensamento fica na balada. Ele não leva essa forma para casa. Então ele não tem essa necessidade de fazer na própria casa. Ele é induzido no próprio ambiente, na própria egrégora gerada por esses seres. Então, quando a gente fala que existem seres espirituais que podem levar as pessoas, entende? Podem levar, caso nenhuma dessas enfermidades sejam realmente comprovadas. Então, pode ser que pessoas que são mais sensíveis a essas energias estejam sendo induzidas por tais seres do mundo espiritual. Cada caso é um caso. Não posso dizer que todas as pessoas do planeta, 7,7 bilhões de pessoas, são suscetíveis a tais seres. Não. De novo, as pessoas que são mais sensíveis a essas energias podem ser influenciadas por energias do mundo espiritual que o induzem a fazer certas coisas ou alimentam, potencializam essas energias prejudiciais a eles, espiritualmente falando, levando-se a problemas emocionais e mentais. Ponto. Ok? Cada caso é um caso. Eu não posso dizer que todas as pessoas do mundo são influenciadas por esses seres. E sobre doenças raras, eu não conheço doenças raras causadas por obsessores. De novo, existem doenças que são causadas por simples energias. As energias que levam as pessoas a terem suas complicações. Essas complicações, aí sim, você pode ter uma diabetes causada por uma enfermidade que se alojou lá dentro. Beleza? Como que a gente faz? Olha que legal, Carolina. Cada doença tem uma vibração. Um câncer, um tumor, qualquer coisa, qualquer tipo de problema que uma pessoa possa ter, físico, mental, emocional, é causado por uma vibração de uma energia que está alojada lá. Então, um câncer no fígado, ele está lá, ele fica vibrando a intenção, a intensividade dessa energia, porque essa doença, ela tem sua força. Na hora que eu chego para essa doença e falo, cessa-se aqui essa energia, ela enfraquece. Na hora que ela enfraquece, o seu corpo combate essa energia. Entende? Então, assim, não é só uma questão de obsessores que fazem mal aos seres humanos. O ser humano, ele mesmo faz mal a si. A sua formação genética, os seus problemas emocionais e seus problemas mentais, eles levam o ser humano, às vezes, a morrer até antes da sua hora. Dini Rogério Bezerra. Olá, tio Spook, gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Tem um vídeo no seu canal, no qual um casal de céticos desmascara aquele médium charlatão que dirige um táxi. Chama John Thomas, tá? Eu gostei muito do vídeo, pois esses caras de pau não podem continuar enganando as pessoas. Mas como você mesmo disse, existem médiums como John Edward, que trabalha com seriedade e respeito ao mundo espiritual. Recentemente eu comprei um livro do James Ambra
e gostei muito do ponto de vista dele com relação aos espíritos. A minha dúvida é, ele, o James, cobra também pelas consultas. E não é qualquer um que pode pagar. Qual a sua opinião sobre esse médium? Eu não conheço James Van Praagh, eu não sou colecionador de médiums. De novo, eu saí desse mundo de médiums e de centro espírita há muito tempo, ok? Então, assim, eu não sou um colecionador de médiums e não fico atrás dos médiums desse tipo. Então, o que acontece? Uma pessoa me mandou lá o vídeo da Teresa Caputo, mas não breca. Tudo bem? Eu cheguei e fiz uma pesquisa sobre a Teresa. Então eu fui na internet, digitei o nome dela, entrei no YouTube e vi. Tinham 10 vídeos falando, acusando a Teresa de ser fake. Cada vídeo era referente a uma apresentação da Teresa, na qual ela diversas vezes erra em suas análises, falando até mesmo sobre uma possível criança que morreu, sendo que essa criança estava viva. Então assim, complica. E aí o que acontece? Os caras vão revistar a vida, sei lá, vão atrás da vida da Teresa e descobrem que ela tem um ponto eletrônico, descobrem que a equipe da Teresa fica lá levantando a vida das pessoas, descobrem que a equipe da Teresa faz uma entrevista com as pessoas antes. Então um grande radialista americano chamou a Teresa para participar do programa. Tá bom. Ela falou, eu quero ficar 1 hora antes com sua audiência, conversando com eles, para depois a gente fazer o programa. Ele falou, não, você vai fazer em tempo real. Ela queria fazer um levantamento dessas pessoas, então fazia um relatório dizendo quem era, quem não era, quem morreu, quem não morreu, qual é o nome do parente, para depois alguém ficar soprando no ouvido dela. O mesmo acontece com Henry Tyler, o mesmo acontece com Thomas John ou John Thomas. O problema do John é que assim, ele tentou por diversas vezes ser alguém na vida. Ele nunca conseguiu. Então ele é formado em psicologia por uma universidade de Chicago. Nos Estados Unidos é nada, né? Aqui no Brasil todo mundo vai falar, nossa, ele é formado em Chicago. Mas, pô, né? É que nem tem um humorista brasileiro que fala, né? Nossa, nos Estados Unidos todo mundo ali é evoluído. Até o mendigo fala inglês. Tá, beleza, ele se formou em psicologia, tentou ser alguém na vida, tentou fazer vários trabalhos levando a uma linha tênue entre a psicologia e o espiritismo, mas foi negado. Esses trabalhos, eles não curtem muito, os grandes, vamos dizer assim, pesquisadores americanos não gostam disso. Ou você vai fazer uma pesquisa cética ou você está envolvido emocionalmente nesse tipo de coisa, não vai rolar. Beleza. Aí ele começou a ver que existe o apelo emocional das pessoas com relação à mediunidade. Então ele se torna um médium psychic americano. O complicado é que ele foi preso. Eu acho que em 2009 ele foi preso por estelionato com relação ao aluguel de imóveis. Então o que acontece? Você está aqui no Brasil, quer alugar um imóvel nos Estados Unidos, ele tinha os imóveis, você ligava para ele falava, não, eu tenho, você vai fazer um depósito e tal, você fazia o depósito, chegava lá, não tinha imóvel. Ele fez isso com muita gente, ele foi preso. E aí, de repente, ele consegue virar um grande psychic, indo para a televisão, em meio aos escândalos de estelionato. E um grupo de céticos americanos foi até o show dele e eles criaram uma página fake. Então essa página fake no Facebook fez com que o John Thomas, ele na hora, né, por meio de um ponto eletrônico, falasse tudo que estava na página. E era tudo mentira, não era real. Então como é que o médium vidente vai adivinhar uma coisa que ele deveria saber que é fake, mas não era? Então eles comprovaram que o John estava absolutamente errado. E aí ele foi denunciado no New York Times como o escândalo do ano, fake totalmente e tudo mais, tal. Então assim, não sou eu simplesmente fui atrás da informação e trouxe a informação dizendo, existe uma falha. Essa falha, ela deve pesar sobre as pessoas que idolatram esses caras. Mas se você gosta da Teresa, se você se diverte com os programas da Teresa, se diverte com um médium taxista e que todas aquelas pessoas que participaram do programa eram alunos dele, tá? Aquela mulher que chora, que o cachorro morreu, era uma atriz contratada. E eles mostram até mesmo da onde ela veio no vídeo, tá? Então assim, aquelas atrizes de livro, sabe? Que você vai e escolhe atriz para comercial, essa é a mulher, tá? Então assim, não sou eu que faço isso. Simplesmente está lá.
E eu fui atrás, por quê? Porque o povo brasileiro, ele gosta de idolatria. Então ele pega, escolhe esses falsos deuses e idolatram. Então eu vou colocar realmente John Thomas como médium top porque eu quero, porque eu acho o cara legal, acho que o que ele fala é verdade. O eu acho que é o grande problema da população brasileira. Porque parece que ninguém comprova a veracidade dos fatos e gosta de trabalhar no boato, na enganação, mas não no fato em si. Então vamos buscar a resposta, vamos buscar a veracidade dos fatos antes de criar uma idolatria, sabe? Esse é o grande problema. Então assim, eu não conheço James Van Praagh, não conheço. Se você perguntar se tem curiosidade dele, eu não tenho, porque não é a minha onda. Eu simplesmente fui atrás e comprovei que os caras lá não eram verdadeiros. Pronto, acabou. Não curto muito ficar atrás de médium, honestamente. Sobre esse negócio de pagar ou não pagar, cara, assim, eu até apresentei, eu acho que a Tereza cobra uns 100, 200 dólares a consulta, o John Thomas é mais caro. Se você entrar no site do John Thomas, você vai ver quanto que ele cobra, tá? É sério, entra lá, você vai ver. Ele tem consultas, ele tem emergência 24 horas, que você pode ligar, tem milhões de pacotes do cara, e é uma bica, chega a 300, 400 dólares, 600 dólares. De novo, 600 dólares aqui tem 600 reais lá, tá bom? Então, para eles pagam, eles gostam do cara. Vai fazer o quê? É a lei da oferta e da demanda. O Gasparetto, quando ainda era vivo, eu peguei a época do Gasparetto que a consulta dele cobrava 600 reais a consulta. Cara, é oferta e demanda. Se tem gente que paga, ele vai e cobra. Ele sabe que tem gente que demanda, que tem grana, ele vai lá e cobra o que ele quer. Ninguém tem que determinar o preço pro cara, ele determina. Existe uma coisa no mercado financeiro, Denis, que chama-se oferta e preço. É isso que determina o preço de um produto. Claro, além de custos e tudo mais, mas você vai ver quanto custa o seu serviço, quanto realmente você pode oferecer e atrair de público. Quanto menor o preço, mais o público. Quanto maior o preço, menos o público. O Gasparetto, ele limitou o público dele. Ele vai atender um número menor de pessoas, mas ele vai receber muito mais por esse número menor. Então, teoricamente, ele vai ter menos trabalho. Aquele cara que cobra menos e tem um público muito maior, é complicado, porque ele vai ter que realmente se virar em horários e horários e horários para atender todo mundo. Mas de novo, cada um sabe o que faz, preço versus a sua demanda. Eu não sei quanto o James cobra, mas de novo, se tem gente que paga, tem gente que cobra. Vai de cada um, tá bom? Kagor. Nossa, parece aqueles nomes de Kagor, o rei, o imperador Kagor. Olá, Rodrigo, tudo bem? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre pessoas que divulgam a ideia de que drogas como ayahuasca, sananga, maconha, chá de cogumelos, LSD e outros são positivos para a espiritualidade, morte do ego, entre outras coisas relacionadas a isso. Perdão se demonstrei alguma ignorância na dúvida. Sou leigo no assunto e estou expandindo meu conhecimento gradualmente. Abraços para você, ótimo trabalho, é nóis. Vamos lá, Kagor. Durante muito tempo, é que eu ia falar, bom, sua pergunta não é idiota, ao contrário, eu acho que é extremamente factível, mas durante muito tempo, o ser humano sempre utilizou-se de artifícios para poder enxergar os seus deuses. Antigamente, existiam os egípcios, os celtas, os xamãs e os índios, até mesmo os índios brasileiros, eles consumiam certas substâncias, acreditando que aquilo poderia aproximá-los de suas divindades. Então, queimavam-se antigamente, acho que os romanos queimavam folhas de romã, os egípcios mascavam folha de louro, os xamãs utilizavam de ervas do poder, como realmente essas ervas, chás e tudo mais, e os índios brasileiros utilizam dessas ervas de poder também para poder atingir ali um estágio, uma vibração, um estágio mental para poder ter uma resposta, uma vivência, uma experiência ou atingir ali um nível de conhecimento ou aprendizado maior. Ponto. Isso é cultural, tá bom?
Algumas coisas morrem com as culturas, então, obviamente, os egípcios não existem mais, aquilo morreu. Os romanos não existem mais, aquilo morreu. Xamãs, eles utilizam, mas xamãs são povos realmente inóspitos que moram lá no norte do Canadá e que não querem mais injeção de saco, eles vivem, às vezes, em reservas naturais e tudo mais, então ninguém sabe o que rola mesmo. Poucas pessoas têm um conhecimento sobre xamanismo. E aqui no Brasil nós temos um grupo específico de índios que ficam realmente ali afastados, eles têm uma prática das ervas de poder chamada como ayahuasca. Tirando o Santo Daime, que não tem nada a ver com essa história, tá? De novo, é o santo que me dá, é o Santo Daime, tá? Literalmente esse nome é absurdo, santo que me dá. Então vamos tirar o santo que me dá e vamos trabalhar com os índios que realmente têm esse respeito pela terra, utilizam essa planta-mãe que eles chamam, né, para poder ter as suas experiências ou mesmo ajudar eles dentro de processos de aprendizado ou de entendimento sobre certas situações da vida. Ponto, acabou. É cultural. Sabe o que é o problema, Keigor? É que isso acabou caindo na banalização, onde pessoas começam a misturar as coisas. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que fuma maconha todos os dias porque acha que aquilo ajuda ele a atingir o estágio elevado mental para poder alcançar a sua deidade, seja, sei lá, qualquer um desses deuses que as pessoas cultuam, beleza? Cara, ele não tem propósito nenhum. O propósito do cara é ficar fumando maconha. Aí ele agrega a religião e fica utilizando como desculpa para poder atingir o ápice da sua crença a droga. Então ele é um viciadinho, nada mais. Ele fuma maconha todos os dias. Se ele fumar maconha todos os dias, ele é um adepto ao uso constante disso. Ele se torna viciado. E um vício, obviamente, emocional e dessa vez pior, religioso. Porque ele busca uma desculpa utilizando-se dessas substâncias alucinógenas como princípio para sanar os seus vícios, a sua dependência química, para poder comungar ali com a sua divindade. Isso para mim é hipocrisia, isso para mim de novo, é uma pessoa que busca desculpas na sua vida para poder utilizar-se das drogas alucinógenas. Ele é um viciadinho misturado com a sua religião. De novo, as religiões possuem a sua cultura, cada religião possui um porquê e um fundamento. Os índios têm um fundamento, os xamãs têm um fundamento, os egípcios tinham o seu fundamento. Aí vem um cara, moleque, usa maconha, usa ayahuasca para, por exemplo, falar com o Deus judeu, né? O que tem a ver a maconha com o judaísmo? Aí o cara usa maconha para poder atender em centro espírita. O que tem a ver a maconha com o espiritismo? O que tem a ver a maconha com a Umbanda, a Quimbanda ou o Candomblé? Nada. Então a pessoa mistura as coisas. Uma pessoa que mistura essas coisas não tem credibilidade nenhuma dentro da espiritualidade, de novo, está levando o seu vício para dentro de uma fé e aplicando isso como um elemento de devoção. De novo, se você sabe quem faz isso, saia do lado dessa pessoa, porque essa pessoa não tem capacidade nenhuma para poder atingir por si só um estágio de consciência, seja uma iluminação, ou realmente entregar-se à sua fé de maneira limpa, corpo de energia limpo, honesto, puro e purificado. Tem que ter realmente um veneno na sua mente, principalmente de culturas que não utilizam de drogas alucinógenas. Eu acho isso uma hipocrisia. Essa é a minha opinião. Vamos lá, acho que dá para mais algumas aqui. Heloísa Gongorra de Almeida. Tio Spook, bom dia. São 1h30 da manhã hoje. Então, eu mostrei um vídeo seu para um amigo meu. E esse meu amigo ficou com medo e quero saber se esse medo e a imaginação dele podem acabar atraindo algum tipo de energia para ele. Heloísa, vamos lá. A gente trabalha aqui com elementos de conhecimento. Então eu mostro para vocês uma teoria e a gente vai comprovar na prática. Beleza? Beleza. Quando eu faço as análises e vejo o que está acontecendo, eu estou olhando
mas não estou atraindo esses seres. Posso trazer qualquer espírito para minha casa? Posso. Eu, Rodrigo, posso. Porque eu consigo acessar a consciência desses seres e por meio dessa consciência eu puxo esses seres para cá. Mas eu faço isso? Não. Eu deixo eles lá e eu fico aqui. Beleza. Você, Heloísa, você tem o seu medo natural. O que leva uma pessoa a ter o medo? A falta de conhecimento. Você tem medo daquilo que você desconhece. Porque quando você conhece algo, você entende todas as circunstâncias, tudo que envolve aquilo que você deveria ter medo, e você perde o medo daquilo. Então nós temos o medo do desconhecido. Claro, eu não vou pular de um avião sem paraquedas, porque isso é idiotice, isso daí já não é medo, né? É imbecilidade. Eu também não vou descer no brinquedo do Beach Park nunca mais na minha vida, porque também aquilo lá, pra mim, na minha idade, hoje, no meu peso, é idiotice. Mas eu desci. E me arrependo muito. Tive medo? Tive. Mas eu entendi que aquilo poderia ser seguro. Até descobri que uma criança morreu depois. Mas depois, nunca mais eu vou descer naquilo. Nós temos medo daquilo que nós desconhecemos. Ponto. Se você mostra o meu vídeo para uma pessoa, e você vai mostrar logo esses vídeos que às vezes são um pouco mais tensos, de análise e tudo mais, a pessoa vai lembrar de algo que aconteceu com ela, a pessoa vai lembrar de que existe um medo intrínseco do desconhecido, de espíritos, de obsessores, de vultos, e ele vai gerar um medo por meio da falta de conhecimento, da insegurança que ele possui. E aí ele vai atrair ou vai despertar a consciência daquilo que está ao redor. Então, por exemplo, estamos tranquilos aqui conversando sobre nada. Daí você chega para uma pessoa e fala, eu tenho uma história de terror para te contar. A pessoa automaticamente o que faz? Ela aciona o seu medo. Na hora que ela aciona o seu medo, ela vai toda hora ficar, caracoles, eu não gosto disso, eu tenho medo. Eu acho que tem alguma coisa aqui comigo. Então, a consciência dessa pessoa vai começar a abrir e ela vai começar a buscar razões para aquele medo. Entende? Então, por isso que a gente combate o medo, a gente traz conhecimento. Então, mostre para as pessoas vídeos que são mais teóricos, para que elas entendam que quando assistirem um vídeo de terror em outro canal, elas vão entender o que é. E o medo deixa de existir, entende? Então, a gente tem essas várias facetas aqui no canal. A gente mostra vídeos que são um pouco mais fortes, mas a gente comprova tudo por meio de teoria, onde as pessoas vão olhar e vão falar, agora entendi, agora eu sei como é que funciona, agora eu entendi, é legal e tudo mais, tá bom? Então tome cuidado com aquilo que você mostra para as pessoas, mas de novo, o conteúdo aqui não tem o intuito de atrair nada para casa de ninguém, tá bom? Aqui não vai acontecer de vocês estarem atraindo coisas. Agora, se vocês possuem energias dentro de suas casas que são reais e são palpáveis, o que vai acontecer é vocês vão despertar a consciência para esses seres. Então, vocês vão se perguntar, será que tem alguma coisa aqui? O que está na hora, né, gente? Acho que está na hora de vocês se perguntarem, será que tem alguma coisa ao redor de vocês? Até por um momento de se limpar, retirar essas energias, se tratarem, se purificarem de uma vez. Acho que aí começa a evolução espiritual ou o entendimento, a busca de sua espiritualidade. Tá bom? Mas é isso, já deu aqui um tempão a gente batendo papo, a gente vai aqui falando um monte de coisa, mas é legal. O Padedel fala sobre espiritualidade, eu gosto, acho que todo mundo gosta, não é mesmo? E de novo, tá? A única coisa que eu ofereço aqui, a única coisa que é oferecida, além do conteúdo que é apresentado pela plataforma, são os tratamentos. Então não dou consulta espiritual, não fiquem me mandando analisar o vídeo da casa de vocês. Tudo aqui, tudo é cobrado. Sim, meu tempo é cobrado, meu conhecimento é cobrado, a gente trabalha e vive disso, tá bom? É o meu sustento como terapeuta e psicoterapeuta internacionalmente licenciado. Então vamos lá. A única coisa que a gente oferece aqui são os tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais. Então tem pessoas com diabetes, câncer, leucemia, dores musculares, artrite, artrose, problemas renais e tudo mais. E tudo isso está sendo atendido. Vocês podem ver na playlist do depoimento dos pacientes que está publicado no canal, galera. É sério.
Além disso, existem a remoção das energias negativas da vida de vocês, que atrapalham a prosperidade, atrapalham um monte de coisa, e as limpezas de casa, tanto de casa quanto de escritórios, também já publicado no canal. Então nós temos uma playlist chamada Limpeza de Casas, onde vocês vão ver esse processo, tá bom? Tudo isso deve ser solicitado em um único e-mail. Não é o WhatsApp. Tem gente na cara de pau que fica me mandando WhatsApp. Essas pessoas são bloqueadas. Isso para mim é cara de pau. A gente tem simples instruções a serem seguidas no canal e a gente tem que respeitar essas instruções. Não adianta eu falar para a pessoa, deve mandar a solicitação no e-mail. Ele não manda a solicitação, ele manda o WhatsApp no e-mail. Eu não vou ligar para vocês. Não vou. O único contato aqui é por e-mail, onde vocês vão escrever a solicitação de ajuda no limpezadecasas@gmail.com. Galera, limpeza é com Z, tá? limpezadecasas@gmail.com está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só copiar e colar esse e-mail, tá bom? Vocês vão escrever uma solicitação de ajuda, explicar o porquê que vocês precisam e aí vai ser enviado um orçamento para vocês dos valores aplicados àquilo que vocês precisam, ok? Além disso, para aqueles que querem ajudar o nosso canal, existem duas formas de ajuda. Primeiro, sistema de doação pelo Seja Membro, clica aqui embaixo, você doa R$8 e a gente continua firme e forte aqui na plataforma. E também o sistema de doação pelo PayPal, que você pode doar qualquer valor, também na descrição do vídeo explicando tudo. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.